E aí, moçada, tudo bem? Hoje nós vamos um pouco falar da geopolítica hoje, ok? Então nós vamos falar hoje em três momentos que o mundo vivenciou e que está vivenciando hoje, tá? Nós vamos falar do período chamado Guerra Fria, nós vamos falar da chamada Nova Ordem e nós vamos falar do momento conhecido como Guerra ao Terror. Tá? Então essa é a questão geopolítica, né? Na verdade a gente está analisando aqui, né? O próprio tema da aula diz da Guerra Fria ao século XXI, né? Qual é o desencadear, né? De todo o contexto geopolítico do mundo desde que iniciou a chamada Guerra Fria até hoje no século XXI. Tá? Então nós vamos estar destacando esses três principais momentos. É lógico que se a gente for falar de cada um deles, a gente teria muito mais outras coisas para estar falando dentro desse contexto. Só que em outros momentos a gente está retomando isso. Então aqui hoje eu vou dar o básico, tá, necessário para a gente começar desde Guerra Fria, no caso Nova Ordem Mundial e Guerra ao Terror. E aí em outros momentos a gente volta a detalhar, aprofundar alguns aspectos desses períodos, tá, da história. Ok? Bom, primeira coisa que quando você fala em Guerra Fria, a primeira coisa que você tem que lembrar é que quando você fala início da Guerra Fria, nós falamos basicamente no ano de 1945. E você deve estar lembrado, com certeza você sabe, que a chamada Segunda Guerra Mundial, a tão famosa Segunda Guerra Mundial, ela iniciou em 1939, tá? E ela oficialmente termina em agosto de 1945. É lógico que se você for falar da Segunda Guerra Mundial na Europa, tá? E esse ano é um ano importante, 2044, né? Nós estamos assim em 45, nós estamos em anos assim, décadas após o fim da guerra. Mas se você pensar na Europa, oficialmente a guerra já finaliza praticamente a partir de junho de 44, né? Mas a gente marca como o fim geral da Segunda Guerra Mundial a partir de agosto de 1945, né? Com as explosões das bombas na cidade de Hiroshima e na cidade de Nagasaki, né? E aí marca, né, a rendição japonesa e a gente encerra esse ciclo, né, chamada Segunda Guerra Mundial, super mega importante, tá? Aí a gente não pode esquecer de uma coisa, que na Segunda Guerra Mundial eu tinha os países do eixo versus os países aliados, né? Onde os do eixo eram três: Alemanha, Itália e Japão, e os aliados eram inicialmente liderados por quem? Pela Inglaterra. Aí nós tínhamos Inglaterra, França, aí vem a grande potência Estados Unidos, certo? E outros países que vão participar da Segunda Guerra como aliado. Inclusive, vocês não esqueçam que a antiga União Soviética, ela luta, tá, do lado dos aliados contra os alemães na Segunda Guerra Mundial. Então, em algum momento da história, Estados Unidos e União Soviética tiveram os mesmos interesses, ou seja, vencer, né, em relação à expansão dos alemães na Europa e na Ásia. Muito bem. Acontece que até o início da Segunda Guerra Mundial, a grande potência hegemônica, a grande potência de comando, né, do sistema capitalista, nós tínhamos quem? Nós tínhamos a Inglaterra, que era a grande potência desde a Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, meados do século XVIII, até aquele momento. O que vai acontecer? Após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, após 1945, tá, um novo contexto, um novo delinear, né, geopolítico do mundo começa a aparecer. Agora, aquele país que era considerado a grande potência hegemônica não vai ser mais a grande potência. Duas grandes potências vão aparecer pós-Segunda Guerra, né, já existiam logo, tinha toda a sua atuação, mas elas aparecem como as grandes potências do mundo. De um lado, a gente vai ter Estados Unidos da América, o grande líder capitalista, que vai passar a ser o grande líder capitalista, tomando, né, essa participação que cabia até então à Inglaterra, tá? E do outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A antiga União Soviética, aquele mega imenso país que era formado na época por 15 repúblicas,
certo? Então não confundir União Soviética com Rússia. Rússia, nesta época, era apenas uma das 15 repúblicas que formavam a União Soviética. Então, a partir da Segunda Guerra, nós vamos ter duas potências. Os Estados Unidos, né, representando o capitalismo de um lado, e a União Soviética, o grande líder socialista do outro. Então, aqueles países que no momento, até a Segunda Guerra, um dia eles foram aliados, pós-guerra, cada um toma o seu rumo e cada um vai em busca dos seus interesses. E inicia, após a Segunda Guerra Mundial, né, o período chamado Guerra Fria, ok? Mas por que a gente fala que essa Guerra Fria ela começou em 45? Na verdade, não é o fim da Segunda Guerra que marca o início da Guerra Fria, mas na verdade o que foi utilizado para marcar o fim da guerra, tá? Que vai marcar, né, naquele momento político, o início de um novo período, né, principalmente no aspecto bélico. Então, quando os Estados Unidos ele lança duas bombas, primeiro na cidade de Hiroshima e depois a outra bomba na cidade de Nagasaki, usando uma bomba atômica que até então não tinha sido utilizada dessa maneira, né, ele mostrou para o mundo, a partir de então, todo o poder bélico que os Estados Unidos passavam a ter a partir daquele momento. Então, quando a gente fala que esse período que nós chamamos de Guerra Fria inicia em 1945, não é o fim da guerra que inicia. Na verdade, o fato da arma utilizada pelos Estados Unidos marca, né, para o mundo a mostra que os Estados Unidos deu para o mundo do seu poder militar até então, ok? Aí, a partir de 45, que a gente coloca, até 1991, nós vamos vivenciar o que nós chamamos de Guerra Fria, que também pode ser chamado, vocês sabem disso, esse período pode ser chamado de quê, pessoal? Pode ser chamado de Antiga Ordem Mundial. De Antiga Ordem Mundial. Ou seja, eu tenho a Antiga Ordem, que vai ser até 1991, e eu vou ter a nova ordem a partir de 1991 para cá, ok? Bom, então nesse contexto a gente tem que entender o seguinte, que a Segunda Guerra, ela fecha um período e após a Segunda Guerra Mundial inicia um novo contexto, o primeiro grande contexto pós-guerra, que vai ser chamado Antiga Ordem. Esse período, como vai começar a ter uma disputa em diversos aspectos entre capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e socialismo liderado pela União Soviética, nós chamamos esse período de Guerra Fria, que com certeza você já cansou de ouvir. Não esquecer que esse período, como nós sofremos uma influência desses dois países, esse período também, pessoal, ele pode ser chamado de período bipolar. Período bipolar. Por quê? Porque eu tinha dois polos de comando. Ou eu sofri influência dos Estados Unidos, ou eu sofri influência da antiga União Soviética. Bom, então esse período, tá, chamado de Guerra Fria, foi um período de disputa. Mas que tipo de disputa? Uma disputa ideológica, né? Cada um tentava mostrar para o mundo e para suas áreas de influência que o seu sistema, que ele, potência, era melhor e de diversos aspectos, né, a ser seguido do que o outro. Então era uma disputa ideológica que a gente percebia isso por meio dos filmes, né, dos desenhos em quadrinhos, né, que eu sempre falo, se você pensar os grandes heróis em quadrinhos, você pega Capitão América, Superman, Mulher Maravilha, né, os heróis que utilizam a sua roupa é o que é a bandeira americana, né, então nós vivemos um período desde de 45 até 91, tinha uma disputa ideológica. Também nós tivemos uma disputa espacial, isso é importantíssimo, espacial. Não esquecer que o ano passado, né, 2019, olha só, nós tivemos em 1969, pessoal, nós tivemos o homem, tá, pisando pela primeira vez na Lua, né? Então você tem, por exemplo, essa corrida espacial que começa desde o primeiro homem que dá a volta em torno da Terra, né, e que diz que a Terra era azul, Yuri Gagarin, que era um soviético, como nós temos nos anos 60 os Estados Unidos que mandam o primeiro homem pisando na Lua,
né, que vai ser marco, aquela famosa bandeirinha americana sendo fincada no solo lunar. Né? Aí eu sempre falo, se é o homem que está indo à Lua, deveria ser uma bandeira que representasse a humanidade e não um país. Então aí você já percebe claramente que estava tendo uma disputa espacial entre as potências. Também foi um período marcado por uma disputa bélica, principalmente quando você fala em bélica, nós estamos falando de armas. Né? Então foi uma corrida armamentista, né? Onde cada potência desenvolvia, né, as armas mais destruidoras, né? As maiores armas em área de ser atingida, em destruição, em todos os aspectos. Então foi um período que a gente até temia que ocorresse novamente uma terceira guerra mundial, só que aí seria uma guerra nuclear. Então foi uma corrida bélica, armamentista, que também foi uma disputa territorial, né? Então se a gente for ver diversos conflitos que aconteceram, né, no século XX, foram considerados consequências dessa Guerra Fria. Um exemplo que eu poderia citar aqui, ó, dessa disputa territorial, a Guerra das Coreias, né, na década de 50, onde uma guerra vai desencadear a formação de dois países, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte com uma influência direta soviética e a Coreia do Sul com uma influência direta norte-americana. Então você tem um país que na década de 50 desencadeia uma guerra civil, certo? E aí, como consequência, a gente tem a divisão das duas Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, tá? Também eu poderia citar aqui como disputa territorial, se você for ver, a Guerra do Vietnã, né? O que os Estados Unidos foi fazer lá no sudeste da Ásia? Na verdade, a tentativa de evitar a expansão do socialismo na península da Indochina. Então, a Guerra do Vietnã também é uma guerra que a gente pode citar como exemplo de um conflito que aconteceu em consequência dessa disputa entre capitalismo e socialismo. E diversos outros conflitos que aconteceram na África, na América Latina, né, que era essa disputa entre socialismo e capitalismo. Esse período, pessoal, que ocorreu todas essas disputas, ou de uma forma ideológica, ou espacial, ou bélica, ou territorial, ou tecnológica, tá? Ficou conhecido como Guerra Fria. Com certeza vocês sabem disso. Bom, aí o que são essas datas, Celilza? Bom, essas datas são as datas que podem aparecer e você tem que saber o que aconteceu nessas datas. Então, primeiro, 1945, como eu falei, já expliquei, pode ser ou o fim da guerra, com a rendição japonesa, ou se eu falar em agosto de 45, a gente pode falar no lançamento das duas bombas atômicas norte-americanas sobre o Japão, ok? Que marca o início. Mas tem alguns autores que consideram o ano de 1947, não coloca 45, coloca 47. Aí você fala, cara, o que aconteceu em 47? Duas coisas. Aconteceu o chamado Plano Marshall, que foi um plano de ajuda econômica que os Estados Unidos ofertou aos países capitalistas da Europa. E o outro também foi a chamada Doutrina Truman, que foi toda uma política do governo americano, né, também na Europa, para tentar evitar a expansão socialista no continente. Então, quando você fala Plano Marshall e Doutrina Truman, elas são datadas de 1947. Essas ações, elas marcaram claramente a influência dos Estados Unidos dentro da parte capitalista em uma disputa com a União Soviética. Por isso que grande parte dos historiadores usam mais a data 1947. Tá? Então pode estar 45 ou 47, depende de quem está te cobrando aí, ok? E aí, quando eu falo o período de fim, a gente pode citar três datas, 89, 90 e 91. Mas na verdade eu costumo mais usar como data marcante 1991, que marca o fim da União Soviética. Ora, porque se a potência União Soviética disputava a sua área de influência com os Estados Unidos e a partir de então ela deixa de existir, então para mim marca mais o fim. Porém, você tem duas datas que você tem que lembrar, né? Ora, o que aconteceu, Celilza, em 1989, né? Em novembro de 89, foi a queda, não esqueça, a queda do Muro de Berlim. E por que a queda do Muro de Berlim vai ser importante?
Porque era um muro que separava Berlim Oriental de Ocidental, que era o símbolo da divisão entre socialismo e capitalismo. A partir do momento que as pessoas sobem sobre o muro e derrubam a marretada, é um símbolo que tudo isso está desintegrando, ok? E 1990 a gente coloca como o ano da unificação da Alemanha. Não esqueça que nós tínhamos duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A partir do momento que o muro cai, em 1990 ocorre a unificação no caso da Alemanha. E isso vai marcar, né, esse período de Guerra Fria em decadência, tá? Ou 91 com o fim da União Soviética. Tranquilo? Muito bem. Esse período, então, que vai basicamente de 45 até 91, também deu origem a várias organizações militares, econômicos e de segurança, certo? Quando eu falo de segurança, eu estou falando especificamente da Organização das Nações Unidas. A ONU foi criada em 1945, atua até hoje, vários organismos interligados à ONU. Nós temos o Conselho de Segurança da ONU, que é bastante importante, que vai ser aquele grupo de 15 países que definem, né, onde a ONU vai ou não vai intervir, certo? Sendo que dentro desse Conselho de Segurança da ONU, galera, nós temos 5 países que têm o poder de veto de comando, né? Que são os 5 grandes vencedores da Segunda Guerra, que seria Estados Unidos, a França, no caso a Inglaterra, a Rússia e a China. Ok? São os 5 grandes. Então surgiu a ONU, também surgiram organizações militares, né? Ora, quais são as organizações militares? Surgiu a OTAN. Primeiramente foi criada a OTAN no final da década de 40, que é uma aliança militar de países capitalistas e dos Estados Unidos, que é a Organização do Atlântico Norte. E como consequência da criação da OTAN, os países socialistas, juntamente com a União Soviética, criaram o chamado Pacto de Varsóvia, né? Sendo que o objetivo basicamente era os dois, mas defendendo interesses opostos. Então a OTAN era uma aliança militar, como uma aliança para defender os interesses do bloco capitalista da Europa, tá? Em detrimento de um possível ataque ou ameaça socialista. E o Pacto de Varsóvia, que foi criado na década de 50, ele vai fazer quase a mesma coisa. É uma aliança, só que agora dos blocos socialistas do leste da Europa, né? Contra um possível intervenção ou ataque ou influência do bloco capitalista, certo? Então, 2 alianças militares foram criadas, ok? Como consequência da Guerra Fria. Qual que existe até hoje? OTAN. Esse aqui, ó, Pacto de Varsóvia, deixou de existir em 1991 com o fim da União Soviética. Então não existe hoje Pacto de Varsóvia. Hoje, inclusive, grande parte dos países que faziam parte do leste europeu, do bloco socialista, são hoje países membros da OTAN, ok? Então a OTAN hoje, ela seria como essa grande aliança militar europeia, que atende o interesse da Europa. Ok? Não somente dos países que fundaram a OTAN, mas vários outros membros que eram aí socialistas que já estão nesse bloco, tá ok? Bom, e já nessas organizações econômicas, várias organizações econômicas foram criadas, né? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, como consequência, a gente vai ter a criação do FMI, foi criada nesse período, a criação do Banco Mundial, certo? Também foi criada no período da Guerra Fria, como também a criação da Organização Mundial do Comércio também foi criada no período de Guerra Fria. Então, o que acontece? Nós temos organizações hoje que atuam hoje como uma OTAN, FMI, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, ONU, que surgiram no período da Guerra Fria. Então esse período, ele foi extremamente importante economicamente, como geopoliticamente falando. Tranquilo? Bom, quando termina esse período? Esse período termina em 91 com o fim da União Soviética. A partir do momento que a União Soviética deixa de existir, inicia o que nós chamamos de nova ordem mundial. Nova ordem mundial.
certo? Que vai ser após 1991, justamente com o fim da URSS. Não esquecer que a partir do momento que o país União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deixa de existir, no lugar da antiga União Soviética vão surgir 15 novos países. Cada república soviética torna-se um país. Então eu tinha a República da Letônia, da Lituânia, Estônia, Uzbequistão, Tadiquistão, Cazaquistão, Rússia, Geórgia, Bielorrússia, vão se tornar países. Então vão surgir 15 novos países, alguns asiáticos, outros europeus, certo? Então hoje quando você fala, por exemplo, de Letônia, Lituânia e Estônia, que são países europeus hoje, são ex-repúblicas soviéticas que inclusive são membros da OTAN e da União Europeia, ok? Aí quando você fala hoje em Rússia, eu estou falando do país, né, originário da antiga República Russa, que era a mais importante, a mais populosa e a maior das repúblicas soviéticas. Então preste atenção, toda vez que você estiver falando de União Soviética, eu estou falando de antiga ordem, Guerra Fria. A partir de 91 para cá, eu não vou falar mais União Soviética, eu vou falar ex-União Soviética. E aí, dentro dos principais representantes do que sobrou da União Soviética, nós vamos estar falando de quem? Nós vamos estar falando da Rússia. Então agora, tá? 91 para cá, eu vou falar país Rússia. Tranquilo? Muito bem. Essa nova ordem, vocês sabem que ela é muito chamada de período multipolar, né? Porque a gente chamava que a antiga ordem era um período bipolar. Então essa nova ordem seria um período multipolar. Porém, vários historiadores e especialistas questionam isso. Nós estamos num momento multipolar, nós temos vários polos de comando, ou nós ainda sofremos uma influência direta da superpotência Estados Unidos? Nós não estamos, principalmente militarmente falando, como num mundo unipolar, né? Então existe uma discussão muito se a gente vive num contexto unipolar, onde a gente sofre uma influência direta da grande superpotência, Estados Unidos, ou se nós estamos num momento multipolar, nós temos vários polos de comando. E aí surgiu a expressão, tá, que é muito usual hoje, que nós estamos num sistema unimultipolar. Como assim unimultipolar? Na verdade, esse uni, eu estou falando da grande potência Estados Unidos. Ela é a superpotência. E aí, quando eu falo da superpotência, eu estou falando superpotência econômica, superpotência política, superpotência bélica, né? Como que ela influencia, né? Então as pessoas falam assim, por que eu tenho que saber que esse ano tem eleições nos Estados Unidos? O problema é deles, não é deles. Porque os Estados Unidos influencia direto ou indiretamente no mundo inteiro. Então ele é a superpotência. Então nesse aspecto, a grande superpotência, como seria controlada por um país até então, nós chamamos de sistema unipolar. Porém, economicamente, nós não temos só a influência americana. Hoje nós temos a influência da União Europeia, nós temos a influência japonesa, chinesa, a influência da Rússia, o poder político e militar que a Rússia tem, a gente não pode descartar. Então, quando você fala nesse aspecto unipolar, né? Eu estou falando então da superpotência Estados Unidos. E quando eu falo do multipolar, eu estou falando de outras potências. Mas eu estou falando principalmente de potências econômicas, como por exemplo, União Europeia, tá? Que é o grupo hoje, né, com a saída do Reino Unido, são 27 países que formam esse grande bloco, União Europeia. Eu estou falando da influência da potência Rússia, apesar que economicamente a Rússia não é tudo isso, mas politicamente ela é importante. Belicamente falando, nós sabemos a importância da Rússia, a influência que a Rússia tem no mundo e nos conflitos, então a Rússia é uma potência.
Nós temos uma influência muito grande economicamente do Japão, a grande potência econômica japonesa, certo? Que vai emergir aí pós Segunda Guerra. Como nós temos a grande potência do século 21, que é a influência da China. Então, o que os especialistas falam? Que no momento, quando você fala que nós temos assim Estados Unidos praticamente comandando o mundo, nós estamos num sistema unipolar. Mas ao mesmo tempo, nesse momento de globalização, nós temos vários lugares, várias áreas de influência, principalmente econômica, que formam um mundo multipolar. Por isso que nós estamos num sistema chamado de unimultipolar, ou seja, eu estou juntando a superpotência mais as grandes outras potências, principalmente econômicas. Tranquilo? Bom, esse período, pessoal, é marcado por quê? O que caracteriza esse período, né, unimultipolar? Então, vocês sabem que uma das coisas que mais marcam é o período de globalização, que nós já falamos, né? Que seriam a impressão que o mundo ficou menor, as trocas ficaram mais rápidas, as relações ficaram relações não regionais, mas algo global, tudo virou global. Até as doenças viraram problemas globais, né? Se você pegar as pandemias, as doenças, como elas disseminaram, se a gente pegar a questão da pandemia do Covid-19, como disseminou pelo mundo. Então não é mais um problema local. Hoje, qualquer problema vira um problema global. Antigamente acontecia um problema, você falava assim, tal lugar está acontecendo isso, tá, coitadinho e tal, e ficava por lá. Hoje, aconteceu lá, fique esperto, porque aquilo que começou lá, pela rapidez do meio de transporte, deslocamento das pessoas, aquilo que era local se torna global. Então hoje nós estamos marcados pela globalização em diversos aspectos, como nós já vimos. Nós somos marcados também pela formação dos blocos econômicos. Vocês sabem que os países, para se fortalecer economicamente e ganhar mercado, eles se agrupam em blocos ou regionais, continentais ou intercontinentais, certo? Para quê? Para ganhar mercado, para poder disputar. Na verdade, os blocos é uma maneira de você disputar o mercado, né? Disputar concorrência, ok? Também nós somos marcados pelo maior comércio mundial, como nós já vimos, né? Cara, você pode ter acesso a qualquer produto de qualquer lugar do mundo, você pode pedir e você pode receber tudo via internet, né? Essa questão da tecnologia que nós já tínhamos falado, né? Antes da pandemia, praticamente, ou quando a pandemia estava começando, hoje nós vamos ver que o mundo não será mais o mesmo pós-pandemia, graças principalmente à tecnologia. Imagina se a gente estivesse vivendo esse momento num período que a gente não tinha internet, que a gente não tinha tecnologia. Isso que nós estamos fazendo agora, tá? Eu estou gravando essa aula e você está assistindo aí na sua casa, isso seria impossível, né? Como que seria todo esse processo, né? Se você pensar 30, 40 anos atrás, ok? Ao menos do que isso, né? 25, 30 anos. Então, é nesse momento a globalização marcada por essas trocas comerciais, né? Por essa maior integração global, tá? Por esses blocos econômicos, pelas disparidades econômicas que nós vamos ver, que é extremamente marcante, os países extremamente ricos e regiões extremamente pobres, isso marca esse período que nós chamamos de nova ordem, ok? Bom, outra coisa também que nesse período vai estar marcado, vai ser o que nós chamamos, que eu costumo citar muito, como desordem mundial. Como assim? Ora, o mundo está iniciando uma nova ordem. Nossa, a Guerra Fria acabou, aquela disputa armamentista acabou. Quem disse? Agora vai começar um outro contexto. A partir de 91, a gente vai perceber que vai acelerar, não que não ocorria antes, mas vai acelerar uma série de movimentos separatistas, onde esses movimentos separatistas levaram à desintegração de vários países. Exemplo, se vocês pegarem na década de 90, país ex-Iugoslávia deixa de existir depois de uma guerra, de várias guerras civis sangrentas. Aí você tem hoje país Eslovênia, Bósnia,
Croácia, Macedônia, Sérvia, tá? Montenegro. Ora, que são países europeus, inclusive alguns membros deste bloco chamado União Europeia, que um dia formavam um país chamado Iugoslávia. Certo? Quando você vê país chamado ex-Tchecoslováquia, né? Fala, nossa, esse país não existe mais? Não. Né? Em 93 foi feito um referendo, sem guerra, sem sangue, sem briga, resolveram dividir o país e deram origem a dois países, a República Tcheca e a Eslováquia. Né? Então, de um país deram origem a dois. Então, o que a gente começa a perceber? Que ao mesmo tempo que eu tenho a unificação da Alemanha, em 1990, a partir de 91, com o fim da potência, que esse vai ser o maior exemplo, né, de desintegração de país, fim da União Soviética, imagina a grande potência deixar de existir e dar origem a 15 países. Eu sempre falo que quando você fala em desintegração da União Soviética, as pessoas parecem que elas não entendem direito. Quem vivenciou a época sabe o que eu estou falando, mas vocês, muito jovens, não. Então eu falo para vocês, é a mesma coisa que neste momento você pensar num país como uma grande potência, certo? Até mesmo como os Estados Unidos, a grande superpotência, de repente ter tantos conflitos e problemas internos, de repente falar, Estados Unidos não existe mais. Agora são 50 novos países, cada estado virou um país. Como assim? Então, para vocês terem uma ideia, o que foi o fim da União Soviética? Então, desde 91, com o fim, com a desintegração da União Soviética, diversos países também começam a desintegrar e começamos a ter diversos movimentos separatistas voltando a ressurgir, né? Chechênia, região basca, né? A região da Catalunha na Europa e diversos outros movimentos no mundo que começam a reavivar, né, esses movimentos separatistas. E ao mesmo tempo, né, na transição já do século XX para o XXI, a gente começa a ver o crescimento acelerado, né, do chamado fundamentalismo, que é o que nós vamos estar vendo mais para frente, que são aqueles grupos fanáticos religiosamente falando, independente qual religião. Se você é fanático religiosamente falando, você é fundamentalista, que acreditam que tem que colocar na prática, seguir ao pé da letra o que está escrito num livro sagrado, certo? Como ficou mais marcante por causa do 11 de setembro, esses grupos islâmicos, nós chamamos de fundamentalismo islâmico. Mas fundamentalista pode ser qualquer pessoa fanática religiosamente falando. Aquela pessoa que ela segue ao pé da letra o que está escrito no livro sagrado, ela interpreta ao pé da letra, ela vai aos fundamentos da escrita. E para você, não sei se você sabe, a expressão fundamentalista, ela surge no século passado dentro de um grupo de cristão protestante, tá? Que interpretava a Bíblia, o livro sagrado, seguindo aos seus fundamentos, ao pé da letra, certo? Hoje, quando você fala em fundamentalista, todo mundo pensa em islâmico, todo mundo pensa nas pessoas predominantemente árabes, todo mundo fala em terrorismo. Mas cuidado, fundamentalista pode ser qualquer grupo fanático religioso, ok? Muito bem. No caso, quando você fala em fundamentalismo, o mais marcante vai ser o fundamentalismo, principalmente o fundamentalismo islâmico, que vai ser marcado, pessoal, após o famoso 11 de setembro de 2001, né, que o ano que vem completam 20 anos, 11 de setembro de 2001. Neste período, após o atentado, vai iniciar um novo momento, certo? Que nós chamamos de guerra ao terror. Então perceba, a gente saiu de Guerra Fria, tinha uma disputa, um interesse capitalista e socialista. Aí nós fomos para a nova ordem, aparentemente era um outro momento de integração, né, econômica, política, formação dos blocos. Aí você começa a ter o crescimento de movimentos, certo? Separatistas, movimentos de independência, movimentos radicais. E aí a gente termina o século XX, iniciamos o século XXI, não esqueça que o século XXI começa em 2001, certo? Com uma guerra ao terror. Né? Então nós estamos, de maneira geral, ainda passando muito por essa guerra ao terror, apesar que economicamente a gente está vivendo isso aqui, ó,
mundo globalizado. Então hoje é uma mistura de um pouco disso aqui, ok? E o que seria essa guerra ao terror, né? Então vamos relembrar. Vocês sabem que o 11 de setembro de 2001 foi o grande atentado terrorista, né? Grande no sentido de raio de destruição e número de mortes, que aconteceu nos Estados Unidos. Na verdade, existiam nesses 3 ataques, na verdade aqui existiam 3 alvos. Eram 3 alvos. Um alvo político, Casa Branca ou Capitólio. Um alvo militar, Pentágono. E um alvo econômico, que era onde tinha a sede de grandes empresas multinacionais, que era o World Trade Center, as Torres Gêmeas. Certo? Então eram 3 alvos. Só que eram 2 torres, era um alvo militar e um alvo político. Então eu precisaria de 4 aviões. Então foram sequestrados 4 aviões, todos aviões comerciais. Um atingiu o Pentágono, 2 atingiram cada torre e o 4º avião oficialmente caiu numa fazenda da Pensilvânia, tá? Oficialmente, se caiu ou derrubaram outra história, certo? Então foram sequestrados 4 aviões, desses 4 aviões, 3 atingiram o alvo, ok? Todo mundo lembra do 11 de setembro, lembra das Torres Gêmeas, porque foi aquilo que foi transmitido ao vivo, propositalmente feita pelo grupo chamado, deixa eu colocar aqui, Al-Qaeda, que até então era o grupo fundamentalista, que não era tão falado, mas que começa a ser um dos mais citados, né? Só vai perder o espaço aí em 2014, quando surge o Estado Islâmico, ok? Então, a partir de 2001, quando inicia o século 21, tá? Começa o que a gente chama de guerra ao terror, porque a gente vai ter os atentados terroristas nos Estados Unidos. Muito bem, o que aconteceu? Esses atentados, na época, o presidente americano era o senhor George W. Bush, ou seja, o filho do George Bush, tá? Neste período do governo dele, vai iniciar o que a gente chama de guerra preventiva. Gente, o que é guerra preventiva? O nome diz, se eu me sentir ameaçado de alguma maneira, para prevenir um possível ataque, o que eu faço? Ataque primeiro, certo? Isso é condenado pela ONU, porque a ONU diz que você não pode atacar um país simplesmente porque você acha que você vai ser ameaçado, você tem que ter uma justificativa. Só que o governo americano declara, a partir do 11 de setembro, a chamada guerra preventiva, ou seja, qualquer possível ameaça que ele acredite que possa sofrer, ele vai atacar primeiro para perguntar depois. E aí nós temos 2 guerras que elas marcam claramente a guerra preventiva. Nós temos a guerra do Afeganistão, que aconteceu quando a guerra do Afeganistão, né? Os Estados Unidos atacou em 2001, certo? Em praticamente novembro para dezembro de 2001, o Afeganistão estava sendo atacado. Nossa, Celeusa, por quê? A gente vai ver isso mais para frente, mas só para situar. O Afeganistão foi atacado porque oficialmente o grupo que administrava o Afeganistão, chamado Talibã, dava proteção ao líder da Al-Qaeda, chamada Osama Bin Laden. Como o Afeganistão se negou a entregar um Bin Laden, Estados Unidos atacou o Afeganistão após o 11 de setembro, certo? Então a guerra preventiva já começa com o Afeganistão e depois, em março de 2003, vai ocorrer, né? Em pouco tempo, a chamada Segunda Guerra do Golfo. A primeira guerra foi na década de 90 e a segunda guerra foi em 2003, onde o governo americano alegava que o governo iraquiano tinha armas de destruição em massa, armas químicas e biológicas, né? De destruição em massa. Então, como era uma ameaça de sofrer um possível ataque, o que eu faria? Eu ia me prevenir. Então, eu atacava o Iraque. Então, a guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque, 2001 e 2003, marca a chamada guerra preventiva, certo? 6 meses depois, em março de 2002, né, 6 meses após o atentado 11 de setembro, o presidente norte-americano George W. Bush declara a chamada doutrina Bush. O que é a doutrina Bush? Que a partir de então, né, já tinha iniciado a guerra preventiva e que existia uma rede de países do mundo
que apoiavam direto ou indiretamente os grupos terroristas. E que esses países que apoiavam esses grupos terroristas eram os chamados países do eixo do mal. Então eu deveria combater esses países do mal, ou seja, eu deveria iniciar a chamada guerra ao terror. Então vai ser a partir de 2002 que desencadeia a chamada guerra ao terror, uma série de ações dos Estados Unidos no mundo, principalmente no Oriente Médio, para tentar combater o terrorismo no mundo, certo? Dentro dessa guerra ao terror, né, a chamada doutrina Bush, foi definido países que eram do mal, ou seja, países que apoiavam grupos terroristas. E o presidente americano citou o nome desses países. Ora, quais eram esses países citados, né? Então ele citou Iraque, Iraque, isso foi em 2002. Em março de 2003, o Iraque vai ser o primeiro alvo da guerra ao terror. Qual era a acusação? Que o Iraque tinha armas químicas e biológicas de destruição em massa. Então, por isso que tinha que ser combatido. Segundo, ele cita 2 países com o mesmo problema: Irã e Coreia do Norte. Esses 2, Irã e Coreia do Norte, como uma ameaça nuclear, né? Tanto Irã como Coreia do Norte seria visto como uma ameaça nuclear porque estariam desenvolvendo um arsenal nuclear, né, que até então era proibido segundo alguns tratados, né, nucleares pelo mundo, certo? Então esses 3 países, inicialmente Iraque, Irã e Coreia do Norte, foram os 3 países citados como eixo do mal. E depois ele vai colocar outros países, como por exemplo a Síria, ele vai citar a Síria, tá? Ele vai citar outros países que, segundo a visão norte-americana, eram do mal porque eles apoiavam esses grupos fundamentalistas, ou seja, esses grupos terroristas. Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos que, desde a metade do século XX, certo? Pós-Segunda Guerra, até o início do século XXI, nós tivemos vários contextos geopolíticos no mundo, né? Então, vai da Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, ao século XXI, onde nós estamos ainda vivenciando de alguma maneira, né? Não tão diretamente, mas nós passamos muito pela chamada guerra ao terror. Então nós temos Guerra Fria, antiga ordem, a chamada nova ordem, não esqueça do mundo unimultipolar, tá? E o contexto da guerra ao terror no mandato, principalmente, né, nos 8 anos de governo do presidente George W. Bush. Ok, galera? Bom, então a gente vai encerrar aqui essa aula e aí em outro momento a gente vai dar continuidade destrinchando uma série de problemas aí que eu falei de maneira geral. Então se você ficou com alguma dúvida, não se preocupe que em outros momentos a gente vai voltar e falar novamente desses assuntos, ok? Beijo, gente, te espero na próxima aula, tá? Tchau, tchau!